Brasileiro não precisa gastar dinheiro com esse negócio de streaming, né? É só acompanhar o que acontece em Brasília. Mas pensa num rebosteio, multiplica por 1 milhão. Foi exatamente isso que aconteceu na CPI do Lula, CPI do circo, eu já não sei mais nem como chamar aquilo. Se arrependimento matasse, eles jamais teriam chamado a testemunha que foi depor lá ontem. E é claro que eu vou falar para você sobre isso no vídeo de hoje, mas nós tivemos também o nosso presidente Bolsonaro mandando assim, uma indireta diretaça pro STF e pauta importante a respeito do voto impresso. E saiu também uma decisão do Xande, que agora ele decidiu que vai arquivar o inquérito, só que não. Vai continuar umas outras aí investigações muito esquisitas. Vou mostrar tudo para vocês no vídeo de hoje, então se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Aproveita para dar uma verificada na tua inscrição aqui no canal, ver se ela continua ativa e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E antes de passar rapidinho aqui pra pauta, eu quero fazer o jabá. Vocês já estão vendo aí a promoção da maior, da melhor, da mais fantástica livraria da internet, que é a minha, claro. A promoção Despiore a sua fonte de conhecimento e a indicação em homenagem ao Xande. Vocês estão vendo aí na imagem, mas essa belezinha aqui, o inquérito do fim do mundo, que tá com descontaço de 45%. Todos os links estão aqui abaixo do vídeo, então corre lá e aproveita que essa promoção não vai durar muito. Agora sim podemos ir para a pauta. Vamos começar então com o recadinho do presidente Bolsonaro, assim, pá, diretaço para os ministros do STF. Tem uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável. Se não tiver, vai ter que ter manifestação. Vai ver ele aqui pra minha frente. Manifestação, calma. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditável, para ter a certeza de que o povo votar, vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador, fraude. Então, se tem 3 do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha, que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia. É verdade. Tá? É a transparência. Tá? Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições, para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, não. Então, como vocês acabaram de ver, a discussão mais importante que nós temos é a história da eleição limpa, transparente, auditável, confiável, seja lá qual for o nome. Queremos saber se nosso voto está indo para a pessoa que nós votamos, mas os ministros do STF, que teoricamente deveriam ser os guardiões da Constituição, né, o Poder Judiciário, eles estão promovendo reuniõezinhas com o Legislativo. Não sei se estão interferindo, né? Como é que funciona? O que vocês acham? Já deixa pra mim aqui nos comentários. E Bolsonaro falou sobre 3 ministros. Então vamos lá, né? Caso vocês não saibam, tá aqui, ó. Presidentes de partidos se reúnem com Alexandre de Moraes. E aí na mesma matéria da CNN traz o nomezinho do Gilmar Mendes. Que coisa linda, eles se reuniram com os partidos. Será que teve, assim, sei lá, algum tipo de proposta? Não sei, né? Só tô, assim, tendo devaneios aqui na minha cabeça. De repente, a gente consegue eleger tantos deputados, tantos senadores na sua legenda, aqui esse governo, aquele governo, porque se for uma eleição sem transparência, dá para negociar muita coisa. A minha imaginação vai a mil. O que vocês acham? E teve também reuniãozinha contra o voto auditável. Adivinha com quem?
o nosso querido iluministro, né, da boquinha mais sensual do STF, o seu Luiz Roberto Barroso. E aí o que me chamou a atenção é que, assim, traz a matéria na Revista Oeste, né, e traz essa foto aqui. Só que no texto da matéria da Revista Oeste só traz 10 nomes, mas se a gente contar aí na foto tem 11 pessoas. Eu botei uma setinha ali, uma tá meio escondidinha. As suspeitas, dizem as más línguas, que é Paulinho da Força. E se for o Paulinho da Força reunido com Barroso, isso é muito grave. Porque caso vocês não saibam, né, o STF tá procurando ele há um tempão e não consegue achar. E aí, de repente, parece que o cara tava na mesma sala do Barroso. Muito esquisita essa história, né? Agora, vamos à tal CPI do Lula, do circo, de qualquer coisa que não seja séria. Porque é isso que tá acontecendo lá. Ia ter o depoimento do cara da Precisa. Vamos aqui fazer uma linha do tempo. Eu sei que tá confuso, até para fazer a pauta do vídeo tá ficando confuso. Eu preciso primeiro montar o quebra-cabeças. Mas a história toda, né, começou com a CPI do medicamento proibido, já investigaram o jogo de futebol, fizeram um monte de coisa e finalmente acharam, né, um escândalo, segundo eles, que seria na compra da picadinha indiana, lembra? E essa tal de Precisa aí, que era a intermediária entre a Bharat Biotech, que é a fabricante da Covaxin, e o Ministério da Saúde. E eles iam chamar o representante da Precisa ontem lá na CPI, e assim, no meio da madrugada, do nada, eles mudaram de ideia. Será que eles mudaram de ideia por causa disso aqui? Como o representante da Precisa não pôde ir até a CPI se explicar, ele gravou um vídeo, o SBT teve acesso a esse vídeo e fez um artigo e disponibilizou. Eu vou dar uma resumida aqui e agora, se não tiver sentado, senta. Dono da Precisa chama de devaneios o depoimento de irmãos Miranda à CPI. O Maximiano diz que o documento pedindo pagamento antecipado foi enviado 2 dias após o encontro do Bolsonaro e ele foi corrigido em questão de minutos. Vocês vão ver, vai acompanhando. De acordo com o relato de Maximiano no vídeo, na data da reunião do Miranda com o Bolsonaro, o documento ainda não havia sido enviado pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde, o que teria acontecido apenas 2 dias após o encontro dos irmãos Miranda com o presidente. Logo, toda aquela história de que eles foram até o presidente para denunciar a corrupção num documento errado não procede, porque o documento passou a existir só 2 dias depois da reunião. E não foi uma coisa que ele falou, ele trouxe provas. Aí ele fez um vídeo, eu até compartilhei lá no Twitter, eu compartilhei com vocês. O que foi dito? Que no dia 16 de março, a empresa solicita o início do processo de importação. E no dia 18, o setor de importação recebe um link no site Dropbox, contendo todos os documentos, inclusive a tal da invoice da discórdia, que eu já expliquei em outros vídeos, não vou me aprofundar aqui. E aí eles fizeram uma perícia, e tá disponível lá no vídeo, peguei os prints todos do vídeo do cara da Precisa, que fala que nessa pasta do Dropbox, criada no dia 18, nunca esteve presente o arquivo da tal invoice que o seu Miranda mostrou para a velha mídia, dizendo que isso era um escândalo. E aqui tem a prova do e-mail que a Precisa enviou com o tal documento errado, né, lá para o Ministério da Saúde, e isso foi só no dia 22 de março. E a reunião dos irmãos Miranda foi no dia 20 de março. E esse documento aqui logo foi corrigido. Então, assim, Mirandinha mentiu na CPI, mas não foi só isso, é só o começo, só a introdução aqui da história. Aí começou a CPI, tudo muito lindo, né? Eles tratando ali o depoente, achando que agora sim eles iam derrubar o Bolsonaro, até que chegou a hora em que o depoente mostrou um áudio, o áudio da discórdia. Ouve aí. Por favor, fica à vontade, fica à vontade. Peço a atenção de todos. Então, irmão, o grande problema é... Vou falar direto com o cara vai pedir toda a documentação do comprador. O comprador meu já está de saco cheio disso. Ele vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, a gente nem perde tempo. Você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo. Até que ele compra o tempo todo lá.
quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E encaminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável. Encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo, daqui a pouco vamos chegar na SGS e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime, ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga, ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. Hey Luiz Miranda, I'm here in my warehouse, this is my product, mostra o produto pra mim e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara tá de negócio, cara, na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente, ele tem recorrência, ele fechou alguns contratos lá de entrega com o Walmart, com o Walgreens, com as redes de restaurantes e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele precisa de produto o tempo todo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o senador Cristiano, foi para o pessoal nosso da Davat, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. A compra, ele fazia aqui a intermediação de vacinas. Depois desse áudio, a coisa mudou assim, ó, da água pro vinho. A velha mídia que estava falando, né, que uma pessoa super confiável, uma empresa super respeitável, que recebeu propina e negou, passou a desacreditar o depoente. Ó, senadores da oposição suspeitam que o tal de Dominguete foi plantado na CPI. Ah, é? Foi plantado por quem? Pela Constança Rezende, que foi quem fez a matéria da Folha, que gerou essa ida aí, né, de última hora lá pra CPI. Ou foi o seu Renan Calheiros, que pediu pra que o cara fosse pra lá? Foi, né, o requerimento ali do seu Renan Calheiros. Quem é que plantou? Não tô entendendo. Aí a Catanhede, claro, né, da Globo. Esse tal de Dominguete cavou aí da CPI, ele que cavou aí da CPI, não foi a Folha de São Paulo, que não checou a informação na ânsia de derrubar o Bolsonaro, que fez uma bela do macaca e colocou o cara... Gente, eu já tava até com pena do cara, viu? Porque ele vai se ferrar bonito. Agora, os irmãos Miranda parece que também vão. Fica acompanhando aí na sequência. Ela tá perguntando aqui a mãe de quem? Do Renan Cagalheiros. Foi ele que chamou o cara. Esse post aqui, ó, mostra direitinho. 23h59, um certo bosta fala o seguinte: estou fazendo essas perguntas porque os apoiadores do governo e o próprio governo vão tentar desmoralizar Vossa Excelência. Depois do áudio, um certo bosta posta. Testemunha Luiz Dominguete tem todo jeito de ter sido plantada, mas faz uma gravíssima denúncia contra integrantes do governo que precisa ser apurada. Pedido de propinas para aquisição de vacinas. Pode estar a serviço do bolsonarismo. Olha essa, o cara foi dar uma entrevista para a Folha de São Paulo e tá a serviço do bolsonarismo. O que o certo bosta tá tomando? Quero uns 2 desses que deve ser muito bom. Pode estar a serviço do bolsonarismo ou de briga de gangues que atuam no Ministério da Saúde. Tá bom, tá ótimo. E aí, do nada, surge o Luiz Pilantra cochichando no de seu Omar de Azia e do Cagalheiros. Polícia Federal. Acusou, Renan. Eu estou falando que a Polícia Federal, que é uma instituição respeitável, foi usada. Isso, presidente. Foi usada. Levantou. Tentaram usar o Supremo na semana passada. Levantou e usaram o tom. ontem o Supremo Levantou o Tribunal tom. Federal. Quando viu aqui, protegidos dessa relatoria sendo acusados. Presidente, que é isso? A Precisa não estava Nós sendo estamos investigado. tendo quantos depoentes? O senhor Maximiano não estava Que sendo é investigado. isso? Que é isso? Que é isso? Vamos prender. Solicitar. Senhor presidente, nós temos O investigado quantos depoentes? conversando com o relator, presidente. Que é isso? Cara, não bastasse todo esse rebosteio, né? Aparece um áudio do Luiz Miranda, aparece o próprio Luiz Miranda, estavam chamando Polícia Legislativa para tirar o celular do Miranda, apreender o celular do Dominguete. Aí, quando chega a vez do Marcos Rogério fazer as perguntas, ele pergunta, né? Tá, mas com quem do governo que tu falou? Com ninguém. Escuta aí, porque isso daqui não pode morrer, minha gente. Este vídeo não pode morrer.
com o governo? Excelência, não tive contato com ninguém do governo. Outra coisa muito interessante que eu não tinha pensado foi uma questão levantada pelo Heinz que eu achei muito oportuna. No restaurante, você disse que recebeu por parte do, acho que é Roberto, né? É Roberto, um pedido de propina. É isso aí? Sim, Excelência. Ok. O senhor é policial militar da ativa? Sim, Excelência. Ok. Por que o senhor não deu voz de prisão para os envolvidos quando ao pedido de propina? Você tinha autoridade para fazer isso. É um policial militar. É mesmo, né? Um PM que nas horas vagas vende picadinhas em outros estados, que eu fico tentando, assim, ver como é que o cara conseguia conciliar, né, o serviço dele, porque ele estava na ativa da Polícia Militar em Belo Horizonte e vendia picadinha em Brasília. Como é que funcionava esse horário? Mas enfim, né, ele disse que conseguia. Agora, ele é da polícia, recebe uma proposta de propina e não dá voz de prisão, é prevaricação. É muito, muito estranha essa história toda. E é claro que esse bolo ainda vai dar mais confusão. E pra fechar assim com chave de ouro, eu já falei dessa Davat nos vídeos passados, que ela tá sendo assim denunciada lá no Canadá, que parece que é um tal de golpe da picadinha. E essa própria Davat veio dizer que o Dominguete não é seu representante no Brasil. Por várias vezes eles perguntaram na CPI, tá, mas o senhor tem algum documento? Não, era de boca. Gente, uma compra de 400, 300 milhões de doses de picadinha acordada de boca? Mas que coisa é essa? Que loucura é essa? Eu nunca vi um troço desse. Não dá pra levar a sério. Nunca. No máximo dá pra pensar que um cara é um pilantra tentando dar o golpe em outro pilantra. É o máximo que pode sair dessa história. E aí, como a história tava muito enrolada, o seu saltitante tentou tergiversar, né? Vamos falar de outra coisa. Vamos falar aqui, vamos resgatar o seu Roberto. Hoje ficou claro o esforço para distanciar do governo o senhor Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde, acusado de cobrar propina para a aquisição da picadinha. Mas é bom lembrar que o presidente nomeou para o cargo de confiança na Anvisa. A relação dos dois é evidente. Ninguém estava falando do Roberto, mas enfim, ele postou isso, postou aqui a nomeação do cara, e isso é fake news, porque eu já tinha falado em outro vídeo, eu preciso desmentir aqui de novo, que o próprio Bolsonaro barrou essa nomeação porque ele já tinha sido denunciado num outro esquema. E a única pergunta que eu faço neste momento é: por que este homem ainda estava no Ministério da Saúde? Por que na primeira denúncia já não tinham tirado ele de lá? Esta, pra mim, é a cagada maior. Enfim, né? Quem resumiu muito bem a história toda foi o Carlos Bolsonaro, que disse: a CPI do Lula está se mostrando um dos maiores escândalos de insegurança jurídica, parcialidade, falta de garantias individuais e desrespeito às leis na história do país, eu diria até do mundo, né? Tem método, claro que tem, e a gente tá ligado. Agora, por falar em tem método, saiu notícia do inquérito do fim do mundo, do livrinho que eu indiquei pra vocês, do Xande. O Xande, né, teve assim uma luz interior e resolveu atender o pedido da PGR, mas a coisa não é tão boa assim. Ele arquivou o inquérito dos atos antidemocráticos, mas manda rastrear uma organização criminosa a partir dos achados da PF. Como assim, cara pálida? Diz ele: a análise dos fortes indícios e significativas provas apresentadas pela investigação realizada pela PF aponta a existência de uma verdadeira organização criminosa. E ele arquiva? Não é esquisito? Uma forte organização criminosa de forte atuação digital, ele deve estar se referindo aqui aos grupos de WhatsApp, e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles do inquérito 4781, que é o inquérito dos memes, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Só para lembrar aqui que democracia na cabeça desse pessoal é socialismo, tá? Então é atentar contra o socialismo. É só trocar democracia por socialismo que faz todo sentido. E como assim a PF achou fortes indícios
se em janeiro deste ano a Polícia Federal falou que não tem elementos para indiciamentos. Sabe o que está por trás disso, pessoal? Ele mandou investigação de alguns deputados, principalmente em conjunto com a Justiça Eleitoral, e o que tá me cheirando, não sei se vocês concordam comigo ou não, deixa para mim aqui nos comentários, é que ele quer tornar algumas pessoas inelegíveis, né? Tá lá Bia Kicis, Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Então, sei, me deu a impressão que eles querem apenas tornar essas pessoas inelegíveis. E vindo com todas essas tratativas que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, com os líderes de partidos, não sei que tipo de negociação que está sendo feita, porque muita gente que defendia a eleição transparente agora não quer mais eleição transparente. Tá muito esquisito. E a gente precisa ficar de olho, senão eles tomam conta. E por hoje era isso. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!